Jânio, por favor, fica à vontade, Jânio vai revisar esse assunto aí. Eu estou aqui do lado também para ajudar nas perguntas. Ok. Pronto, show. Pessoal, bom dia, né? Novamente. Então, aqui a gente vai dar hoje uma continuidade ao que o professor Hilário já tinha passado para vocês, que estavam na disciplina desde o começo. Então, a gente vai começar a fazer uma revisão sobre deformação dúctil e rúctil, né? Vocês também quiserem comentar no chat, podem ficar à vontade. Eu estou aqui com o chat aberto também, consigo ver e ter acesso, tá certo? Então, só assim, trazendo um pouco da memória para vocês, né? Iniciando com algumas coisas básicas, né? A gente sabe que as rochas, ao longo do percurso da litosfera, né? Elas ficam sujeitas a pressão e temperatura distintas, né? E essas pressões diferentes, elas podem fazer o quê? Pressão e temperatura distinta, ela pode fazer uma alteração no volume ou no formato dessa rocha, né? Então, vocês veem que elas, ao decorrer da litosfera, elas estão sujeitas a esses dois fatores, de pressão e temperatura, que são diferentes do que elas foram formadas inicialmente, tá certo? Então, essas diferentes condições, elas são de responsabilidade da dinâmica interna da Terra. Essa dinâmica interna, ela impõe sobre essas rochas essa tensão, né? E faz o aparecimento de estruturas geológicas. Como exemplo, a gente tem as falhas e dobras, que são estruturas bem gerais, que vocês até viram já na aula de vocês de geologia geral, né? Deixa eu colocar aqui só para... Só um minuto, estou colocando para gravar a aula. Pronto, agora foi. Então, que vocês viram até em geologia geral, esses termos gerais de vocês. Então, se eu passar aqui para o próximo slide, nessa introdução aos conceitos básicos em deformação, né, nós levamos em condição a transição entre o regime de deformação dúctil e rúctil, tá certo? E esse regime de transição, ele leva em consideração esses dois fatores, que são strain, como o professor acho que já até falou em aulas para vocês iniciais, deixa eu colocar aqui, o strain, certo? E leva em consideração também o stress. Esse strain significa o quê? Deformação, né? Leva em consideração a deformação, a mudança de forma. E o strain e o stress é justamente a tensão ou a força aplicada sobre aquela rocha. Você falou alguma coisa, professor? Não. Então, a rocha, ela vai o quê? A depender desses dois, do strain, né, que é da tensão e da deformação, ela vai fazer o quê? Ela vai ser a deformação sofrida por esse material. Então, nesse tópico aqui, uma chave importante de geologia estrutural e engenharia é você entender esses dois aspectos, de stress e strain, certo? Porque esses princípios, esses dois determinar como o material ele deforma, né, quando você aplica uma força sobre ele e quando você retira essa força sobre ele. Ou seja, essa tensão e essa deformação, eles qualificam, né, eles quantificam essa deformação que as rochas sofrem, tá certo? O estresse, ele é a força aplicada sobre uma determinada área e o strain, ele vai ser uma mudança de forma desse material. Então, inicialmente, a gente tem esse primeiro ponto. Vou colocar aqui o professor no mudo. Então, inicialmente, a gente tem esse primeiro ponto, que é o que são estruturas dúcteis e rúcteis. Gente, vocês lembram o que é uma estrutura dúctil das aulas que vocês assistiram já com o professor? Alguém lembra? Que pode dar assim, dizer, eu lembro, eu acho que é isso aqui. Alguém lembra? Vamos tentar interagir e conversar mais, né? Que a aula... Pode falar, Mônica, se quiser, fica à vontade. Pode falar. Pode falar, Bruno. Eu ia falar assim, o seguinte, que eu me lembro que as dúctil, né? As dúctil é a deformação de uma rocha no seu estado plástico, né? Que ela se deforma e não trinca, não causa
nenhuma falha, assim por dizer, não racha. Ela deforma Isso até mesmo. seu estado plástico. Não é isso? Isso mesmo, muito bem. Ela não precisa se fraturar, justamente como você falou, ela não se quebra, né? Não se trinca, né? No sentido mais nordestino que a gente fala, né? E já uma estrutura rúptil, né? Ela é o oposto de uma estrutura dúctil, né? A rúptil, ela tem uma tendência maior a se quebrar, né? Como exemplo, as falhas e fraturas, né? Que a gente tem. Então, quando a gente aplica a linha-força, ela tem a tendência justamente a se romper, certo? Gente, a ductibilidade que a gente tem aí, normalmente ela se dá sobre uma tensão cisalhante também. O que é uma tensão cisalhante, né? Ela é quando tem sentidos iguais, porém em direção oposta. Vocês já viram uma falha cisalhante, né? Normalmente, que elas se deslizam em relação à outra, porém em direções opostas. Então, essa tensão cisalhante também trazem estruturas dúcteis. Como alguns exemplos de materiais muito dúcteis que se tem como apresentado, a gente tem o ouro, o ferro, eles são exemplos dúcteis, tá certo? Também, alguns materiais. Deformação dúctil, a gente tem como exemplo o quê? As dobras, né? Dobras são bem comuns, dobras são uma deformação dúctil que a gente tem na litosfera, tá certo? E as falhas é o comportamento rúptil, em que a gente já tem como exemplo as falhas que eu falei. Então, existem alguns fatores que afetam e influenciam nessa deformação, tá certo? Então, esses fatores, eles são associados, que são pressão e temperatura confinante, e, além disso, o tempo e composição da rocha, né? Então, gente, se vocês têm um estante na casa de vocês também, se vocês deixam um bocado de livro em cima dessa estante, né? Normalmente, depois de um tempo, o que vai acontecer com essa estante? Ela vai deformar, né? Então, é justamente isso que acontece também. O tempo, ele tem influência também nessa deformação das rochas, tá certo? Então, o tempo e a composição dela também vai influenciar, além da pressão e da temperatura. Existem algumas forças que atuam, né, nessas rochas, e essas forças, elas podem ser extensionais, como aqui a gente pode ver aqui embaixo, esse primeiro bloquinho, estão vendo? Aí a gente também tem que podem ser compressionais, como esse segundo bloquinho aqui, e a gente pode ter que pode ser também forças tectônicas cisalhantes, né? Nas extensionais, que a gente tem essa primeira, ela atua perpendicularmente e para fora do plano, né? Perpendicularmente e fora para o plano, do plano, né? Então, aqui nessa extensional, ela pode levar a um aumento do volume, né, desse material. Já no compressional aqui, ela atua perpendicularmente para dentro. A seta está bem apontando, né? Para dentro do plano, podendo ocorrer o quê? Reduzir o volume, ela vai comprimir a rocha. E a tensão cisalhante, que a gente tem aqui por último, né? Ela atua paralelamente, a gente vê, né? São paralelamente ao plano, e ela produz o quê? Uma mudança na forma, né? Produz mudança nas formas. Vou passar aqui para o próximo. Então, se eu perguntar a vocês, qual é a diferença entre o comportamento dúctil e rúptil de um material? Então, nessa imagem aqui, que é como um cilindro, né? Vocês podem perceber aí, que a gente tem quando a gente aplicasse uma tensão, vamos dizer que a gente puxasse esse cilindro, provavelmente a gente escutar um estalo, né? Meio que audível, e ia romper, que é o que aconteceu nessa primeira imagem, né? Que a gente pode ver, nessa A aqui, em que a gente está fraturado, os dois lados, né? A gente não vê nenhum comportamento dúctil, a gente não vê uma deformação. A gente viu que a fratura, o fraturamento, ela aconteceu logo, né? Já na B e na C, a gente consegue ver um comportamento dúctil, né? Em que a gente vê uma deformação plástica além desse tipo de material. Aqui, ó, a gente pode ver nesse setor aqui. E ele também tem um pouco, né, de comportamento rúptil aqui, em que a gente vê um pouco fraturado aqui, né, nessa parte inferior. E nesse último bloco aqui, a gente vê o quê? Provavelmente ele foi submetido a uma alta temperatura, né? E alta pressão. Então, ele teve uma dificuldade maior de se deformar. Então, ele foi se deformando assim. Não se rompeu de vez, mas ao contrário, ele foi dando uma deformação para esse material. Gente, é estilo quando a gente tem um jarro em casa. Se a gente bater nesse jarro, ele vai acontecer o quê? Vai quebrar logo, né? Ou seja, ele vai se romper logo. Já se a gente pegar uma barra de ferro, um exemplo, a gente conseguir
dobrar essa barra de ferro, a gente tem que fazer o quê sobre ela? A gente vai ter que esquentar, né? Vai ter que aplicar uma temperatura maior. Então, você vê que o jarro, para se romper, ele não precisou de nenhuma temperatura maior que eu precisasse aplicar sobre ele, que ele precisasse quebrar. Já a barra de ferro, não. Eu precisei aplicar uma temperatura que pudesse se deformar, tá certo? Então, é isso que acontece. Professor Hilário, se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu? Você está no mudo, peraí, deixa eu tirar assim. Obrigado, Jane, obrigado. Só substituir aí, quando você fala de forças, falar de estresse, que é pressão, tá certo? Certo. Eu coloco em português mesmo, não posso falar em inglês. É pressão, em vez de falar de força, falar pressão, tá bom? Então, gente, nessa outra atividade aqui, a gente tem esforço versus deformação, né? Porque a gente tem as pessoas até empurrando aí, né, no sentido da força principal, em que a gente chama de sigma 1, tá certo? Esse sigma 1 vai ser a direção de maior esforço. E, normalmente, a tensor de maior esforço é perpendicular ao tensor de maior deformação, que é o sigma 3, tá certo? O sigma 3, ou seja, de menor esforço, menor pressão, tá certo? Como o professor falou, o sigma 3 é a região de menor pressão aplicada aí. Então, essa imagem é mais para vocês verem e vocês puderem expressar um pouco sobre isso. Nesse slide aqui, nós temos justamente as falhas, né? As falhas, ela é uma deformação mecânica, né? Que elas formam-se em regime frágil, como a gente viu, a pouca profundidade e num curto intervalo de tempo, né? Em que, comparando com o regime dúctil e formação de dobras, né? Se eu for comparar com o regime dúctil e formação de dobras, ela é um curto intervalo de tempo. Então, eu tenho aqui a falha normal, tá certo? Gente, na falha normal, deixa eu mostrar até para vocês nesse outro slide aqui. Deixa eu passar aqui. Que até dá para ver mais visualizado. Estão conseguindo ver, né? Ele se movimentando. Pronto. Então, aqui nesse aqui, né, nós temos a falha normal, que é essa primeira aqui, essa inicial. Aqui. Então, nós temos aqui que o teto, ele cai em relação ao quê? Ao muro, né? Normalmente, esse teto a gente pode chamar também de hanging wall, em inglês, e o muro a gente chama de footwall. Escreve aí para vocês como é que se escreve. Eu, normalmente, de forma mais prática, eu chamo de teto e muro mesmo. Então, aqui, quando eu tenho uma pressão no sentido oposto, né, em que não está sobre o plano, ou seja, o sigma 3 ele aqui está entrando, ele está de cima para baixo. Então, eu tenho uma falha normal, certo? A minha falha inversa, aqui, normalmente, o meu sigma 1, que é o do maior esforço, ele vai estar sendo aplicado a favor do plano, ou seja, está empurrando. Então, quem está na parte superior aqui, ele vai fazer o quê? Subir, né? Quem está embaixo, a tendência dele vai ser descer, tá certo? E a falha de deslizamento, a gente vê aqui que os blocos se movimentam um em relação ao outro. E o sigma 1, ele está em que sentido? Ele está nesse sentido aqui, né? Está no sentido de movimentação, tá certo? Então, aqui ao lado, a gente pode ver algumas imagens que se referem aos tipos de falhas. Falha normal, a falha inversa, que a gente vê o bloco subindo em relação ao outro, né? O teto, né? O plano falha bem aqui. Aí ele está subindo em relação ao muro. Aqui o teto está descendo, ó. E aqui um está se movendo em direção ao outro. Pronto. Então aqui eu disse que eu escrevi para vocês o nome, como a gente pode chamar também. Eu posso chamar o teto também de hanging wall, tá certo? Como a gente tem aqui. Deixa eu diminuir aqui a letrinha um pouco, para vocês verem. Hanging wall. E posso chamar o muro também de footer wall. Aí cabe a vocês também a ver o termo que vocês querem utilizar, tá certo? A forma que vocês querem falar.
Gente, o que são e como se formam estruturas rúteis e dúcteis, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo todo mundo? Então, aqui, o que são e como se formam essas estruturas rúteis e dúcteis, né? Gente, as rochas da litosfera, elas apresentam essa deformação devido a essa ação de força de pressão exercida pelo peso das rochas, tá certo? Então, a deformação das rochas, elas respondem a diferentes tipos de comportamento, né? Então, a gente vê aqui que no regime dúctil, vamos começar pelo rúctil, vamos começar da frente para trás, né? No regime rúctil, né, as rochas, elas estão sujeitas a temperaturas e pressões de baixas, e elas tendem o quê? A fratura, onde vai originar falhas. Então, aqui, nesse primeiro aqui, nós temos aqueles fraturou-se e originou falhas. A gente não vê nenhuma estrutura com comportamento dúctil, né? Ao contrário, então foi uma baixa temperatura e baixa pressão, e a rocha, ela se fraturou. Ou seja, ele se quebrou e formou, os dois bloquinhos aqui, formou a falha. Já nessa segunda aqui, em que a gente tem um comportamento rúctil e dúctil, a gente vê o quê? Que ele, primeiro, ele está o quê aqui? Quebrou-se, mas ele também tem um comportamento dúctil, né? Dentro de cada bloco desse, né? Então, a gente consegue ver um comportamento rúctil, dúctil, nesse tipo de formação aqui. Já nessa seção C aqui, nesse bloquinho C, a gente não vê que ele foi muito... Ele tem, certo, umas fraturas, mas não vê que ele foi fraturado completamente como esse primeiro, né? A gente vê que ele tem um comportamento dúctil misturado com um comportamento rúctil, mas o dúctil nesse aí, você vê que ele está mais predominante do que o comportamento rúctil, tá certo? E na D, no bloquinho D, a gente consegue ver, ó, formação da dobra, o comportamento dúctil da estrutura. Então, esse dúctil aqui, as rochas, elas estão sujeitas a pressões e temperaturas mais elevadas, né? Então, elas tendem a dobrar-se com mais facilidade, tá certo? Na parte inferior aqui, a gente vê alguns tipos de estruturas que foram formadas em cima delas. Aqui a gente vê que a gente não vê nenhum componente dúctil como a gente vê nesses aqui, não, que a gente vê que ele ainda vem, além de fraturar, a gente ainda vê um comportamento também dúctil existente nesses tipos aqui de fraturamento. Aqui é mais ou menos eles desenhados, cada um deles desenhados em si. Então, essa é a diferença que vocês colocam na cabeça e saber como é que é. Certo? Aqui é a famosa falha de Santo Andrés, né? Algumas pessoas em português chamam de Santo André, né? Mas a gente conhece ela como San André. Se falassem Santo André para mim, hoje eu não saberia nem o que era, né? Então, ela é uma estrutura rútil, tá certo? A San Andrés é uma estrutura rútil. Ela é uma falha geológica cisalhante e ela se prolonga até em torno de, acho que é 1.200, 1.290 quilômetros. Ela é bem grande, né? A gente consegue ver ela em escala de imagem de satélite. Ela é muito famosa, né? A gente consegue observá-la, né? Ela se na Califórnia, né? E ela faz parte do limite transformante, um limite transformante, que é o encontro de duas placas tectônicas. Uma das placas tectônicas elas se transformam, que é a placa do Pacífico e a placa norte-americana, tá certo? Então aqui vocês conseguem ver o exemplo de uma estrutura rúctil bem grande. Nesse aqui, nós temos uma estrutura rúctil de falhas em escalas de afloramento, gente. Vocês conseguem visualizar falhas nesse afloramento? Gabriel está aqui já. Pronto, então eu vou pedir para alguém de vocês, algum de vocês conseguem desenhar? Quem se voluntaria a desenhar e me identificar aqui em cima onde está essas falhas nesse afloramento? Vamos tentar fazer aqui dinâmico. Algum de vocês, quem se voluntaria, diz eu? Aqui ao lado tem tipo a setinha que vocês conseguem desenhar. Pronto, José Anchieta. Pronto, José, por favor,
mostra para mim nessa imagem onde é que você consegue visualizar as principais falhas que estão em estruturas rúteis que existem nesse afloramento, né? Ele começou a fazer. Aí você faz as falhas. Cadê as falhas? Tá passando por cima de todo mundo. As falhas principais, vamos lá. Pronto. É ele que está desenhando, professor, não sou eu, não. Certo. Muito bom. Isso, Você liberou para ele desenhar, não foi? isso, eu liberei para ele desenhar. Ok. Muito bom. Tá vendo mais algum? Calma aí. Aí as falhas não se cruzam. Mas tá ótimo, José. É justamente, você É, identificou alguns principais planos de falhas. Deixa eu pegar aqui de volta. Aqui, pronto. Então, o José, ele identificou, né, alguns principais planos de falhas que a gente justamente tem na região, né? Em que a gente consegue ver, ó, daqui para cá, né? Aqui ele já sobe um pouco, ó. Aqui desce mais um pouquinho. Aqui tem um pouco rejeito de falha, bem pouquinho, mas a falha ela não se cruza, ela meio que faz assim, ó. Bem pouquinho. O rejeito é bem pouquinho em relação ao outro lado. isso que a gente está desenhando aí são o acamamento sedimentar, tá certo? A Isso. camada. E os Ó. planos oblíquos verticalizados são as falhas. Então, vocês aí no afloramento, quando você chegar, nitidamente, às vezes, tem o quê? Tem logo essa imagem, né? Então, vocês conseguem visualizar estruturas rúpteis presentes ali, você já bota na sua cabeça. Tem uma estrutura rúptil aqui, então a pressão foi menor e a temperatura também, para me ter estrutura rúptil, né? Em comparação com as dúcteis. Então, ela provavelmente foi formada onde? Mais próximo à superfície, tá certo? Apaga agora. Próximo agora. Gente, aqui a gente tem uma estrutura rúptil em falha, em escala de lâmina, tá certo? Lâmina delgada, em brecha de falha. Aí vocês podem perguntar, mas eu não sei o que é uma brecha. O que é uma brecha, né? O professor quer explicar o que é uma brecha para eles? Pois não. As rochas que ocorrem na falha, existe uma classificação de rochas de falha que nós vamos apresentar para você no terceiro semestre, no terceiro período, mas no fim do curso. Mas existem rochas que se formam exatamente na falha. Elas têm uma importância enorme para mineralização, para minerais, para petróleo. Essas rochas, quando você está na zona de cisalhamento, quando o comportamento é dúctil, a gente chama essas rochas de milonitos. Milonitos, certo? É uma rocha formada pela deformação dúctil em zonas de deformação alta. Quando essa rocha ela se encontra numa falha, que a deformação é rúptil, ela pode ter vários nomes, dependendo da maneira dela. Um dos nomes mais comuns é brecha de falha. Brecha é quando você tem fragmentos, é isso que vocês estão vendo aí, em escala de lâmina, você tem fragmentos da rocha provocados pelo... essa rocha aí está exatamente no plano de falha, entre dois blocos que se movimentaram. E a rocha é quebrada, e forma esses pedaços aí. Existe também o nome brecha sedimentar. A brecha sedimentar é quando você erode fragmentos de um local e deposita em outro. Esse processo é um processo sedimentar e forma uma coisa parecida. Existem vários critérios para separar o que é uma brecha sedimentar de uma brecha de falha. Nós não vamos entrar no caso aqui. Mas esse termo brecha é para dizer que isso ocorre em várias escalas, na lâmina, escala de lâmina, na escala de mão, na grande escala, você pode ter fragmentos do tamanho de um carro, ok? Então, brecha é uma rocha de falha, ok? E é um regime rúptil. É o que vocês estão vendo aí na escala da lâmina. Esses vários pedacinhos aí eram os pedaços da rocha antes dela ser quebrada, ok? A brecha ela ocorre na falha. Show. Obrigada, professor. Mônica pediu para explicar esse final novamente. Qual o final, Mônica? Do slide anterior? Pode falar, mulher. Do slide anterior. Esse aí?
Qual é a dúvida, Mônica? Qual é a dúvida? Pode perguntar? Você pode falar, Mônica? Melhor falar, acho que é melhor falar do que digitar. Libera o mic. Libera o microfone. Está tentando falar, eu acho. Se você não conseguir falar, você pode escrever, Mônica. Digita mesmo. Consegui ativar aqui. Bom dia, primeiramente. É o finalzinho que Jane falou. O que Da especificamente? ocorrência da superfície. Sim, o que eu falei no final, tudo bem. Que você, quando vê normalmente uma falha em afloramento, né? Você vai colocar na tua cabeça o quê? Que a gente viu com a estrutura rúptil, ela se forma o quê? Em uma baixa temperatura e uma pressão também mais baixa, né? E normalmente na litosfera, isso ocorre aonde? Mais próximo à superfície, né? Na geologia, normalmente, essa zona de transição dúctil e dúctil, ela ocorre normalmente entre uns 10 quilômetros, em torno de uns 10 quilômetros de profundidade. Então, você viu que se eu tenho falhas ali, então eu sei que elas formam em um quê? Em um regime rúptil. Então, um regime rúptil em uma pressão e uma temperatura menor, tá certo? Do que uma estrutura dúctil. Conseguiu entender? Show? Tranquilo agora? Sim, obrigada. Pronto, de nada. Passar aqui para a próxima agora. Gente, agora vocês veem aqui uma estrutura dúctil, tá certo? Que é uma dobra observada em imagem satélite. Esse aí se localiza na região de Zagros, no Irã, tá certo? Então, se vocês aumentarem a tela de vocês assim, vocês vão conseguir ver essa região aqui, ó, toda dobrada, né? Essa região toda dobrada. Então, a gente vê que aqui atuou, né, alta pressão e temperatura para que eu tenha a ocorrência dessa região, né, tão bem vista em imagem de satélite, gente. Então, a formação disso aqui, com certeza, foi aonde? Em alta pressão e temperatura localizada em partes mais profundas da litosfera, né? Então, essa imagem aqui é mais para ilustrar, para vocês verem como também as dobras elas se comportam e vocês conseguem ver imagens de satélites. Nessa outra aqui, foi uma dobra em escala de afloramento, né? Você consegue ver aqui, ó, toda deformada, essa dobra, tá certo? Toda deformada. Ela é uma dobra em formação ferrífera bandada, né? Lá em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, então você vê aqui, ó, todo o formato da dobra, né? Ela é toda dobrada, aqui, ó, deformada. Gente, isso aqui também é uma estrutura claramente dúctil, tá certo? Quando vocês verem isso em campo, pode falar, professor. Essa rocha aí é o minério de ferro que é explorado tanto lá em Minas, no quadrilátero, quanto em Carajás. O minério de ferro é esse aí. São camadas que se alternam de ferro e de sílica. Okay? Esse é uma rocha que foi uma rocha sedimentar e hoje é uma rocha metamórfica. Okay? Pode ir, Jean. O Bruno Michelson perguntou se são os bifes. Bifes. Sim, bife, o nome em inglês, tá certo? Escreve aí, Jane. Bife é B-I-F, é Banded Iron Formation. Escreve aí, por favor. Bife. Eu posso escrever aqui? Bife. Olha, só eu colocar o senhor como apresentador. Você quer escrever? Quero, sim. Pronto. Bife. Agora. Onde é que está Lá aí do lado vai aparecer. Aí a primeira opção, tem ferramentas, aí tem um T, que é de texto. Ok. Aí o senhor clica, puxa um quadradinho e escreve dentro. Desenha um quadrado e escreve dentro. Ok. Aí. Estou conseguindo. Aí, ó, escreveu. Tem que aumentar o quadrado aqui. Você pode diminuir a letra também. Embaixo tem um A, aí o senhor tem como escolher o tamanho da letra.
Dá vontade de matar quem inventou essa pandemia. Espera aí. Tenham paciência comigo aqui. Vamos lá. Tá tranquilo. Não estou conseguindo, não. Espera aí. Escreva aí, Jane, por favor. Banded. Deixa eu me tornar apresentadora, né? Fala. Apaga isso aí. Banded Iron Formation. Banded D-E-D. Não, tudo Iron. junto. Não. Banded. E-D no final. Iron Formation. Formação ferrífera bandada em português. A sigla disso aí, o acrônimo disso aí é BIF. B-I-F. Aqui embaixo. É a rocha que tem um ferro. É aí. É a rocha que tem um ferro, tá certo? Vamos lá. Banded Iron Formation. O povo tá dizendo aí, calma, homem. É que eu sou de uma geração antiga. Eu tenho pavor mas vai dar certo. Vai dar certo. Se eu aprender a mexer nesse software, vocês podem ficar certos que vocês vão aprender também. Vamos lá. Então, gente, continuando aqui, nós temos uma estrutura dúctil, dobras, né, em escala de lâmina delgada, né? Então, a gente tem aqui, em que a gente tem um metapelito com clivagem de crenulação. Aí o povo perguntar, o que é um metapelito com clivagem de crenulação, né, gente? O metapelito, gente, ela é uma rocha metamórfica, tá certo? Em que o protólito, ou seja, a rocha anterior, era o quê? Um pelito, tá certo? Então, por isso que é metapelito, tá certo? O pelito é uma rocha, tem muito, o jargão, vocês têm que aprender esse jargão da geofísica e geologia. O pelito significa rocha fina, formada de argila, minerais de tamanho argila. Isso. Então, essa clivagem aqui de crenulação que a gente vê, né, ela é paralela e subparalela aos planos axiais, né? Então, a gente consegue ver eles aqui, tudo seguindo uma ordemzinha correta. A gente consegue observar, né, essa dobra também. Fala mais alguma coisa, professor Décio? Não. Tranquilo? Pronto. Então, algumas questões básicas sobre estruturas dúcteis e rúcteis, né? Questões que a gente vai responder todo mundo junto aqui. Gente, para vocês agora, estruturas dúcteis e rúcteis, elas podem coexistir? Aí, o que é coexistir? Existirem ao mesmo tempo? E aí, por vocês acham que sim, que não? Sim, podem. Sim, né? Elas podem justamente coexistir, né? Essas estruturas dúcteis e rúcteis, sim, elas podem ocorrer ao mesmo tempo. Agora, elas podem ser superexpostas uma à outra? Segunda pergunta. Gabriel, justamente. Elas podem ocorrer superpostas uma da outra, superpostas. Gosto de ver o povo falando. Vai, escrever. O negócio só a gente falar que acaba se tornando cansativo. Sim, não. Professor, assim, eu voto em qual? Elas podem ocorrer superpostas uma à outra? Superpostas, sim. Sim. Agora todo mundo vai dizer sim. Superpostas, pessoal, é o seguinte: você pode ter uma estrutura que antes foi rúctil e depois virou dúctil? Pode. Você pode ter o contrário? Pode. Você pode ter uma estrutura que era dúctil e virou rúctil? Sim. Vamos dar um exemplo na natureza, certo? O vidro, quando ele é formado, tá certo? O vidro, para ser formado, ele é aquecido. E quando uma garrafa é feita, um copo é feito, ele é feito em alta temperatura. Então, aquele vidro, ele está em estado pastoso e ele é moldado. Então, aquela forma, ela só é possível de ocorrer porque ela foi feita da forma dúctil. Quando a gente leva, o que aconteceu muito na minha casa nos últimos meses, quando você leva um copo para lavar e o copo quebra, eu já quebrei uns 10 nas últimas semanas, isso é uma deformação rúctil, que foi impressa em cima de uma deformação dúctil, porque aquele vidro ele foi moldado na forma dúctil, depois ele foi quebrado na forma rúctil. Agora, se eu pegar os cacos de vidro, juntar e reciclar, aquele vidro vai ser levado novamente para o calor, para uma fornalha, e ele vai ser novamente
fundido e vai ser juntado e vai ser reaproveitado. Então, na natureza, existem muitas estruturas que estavam no nível crustal raso e são colocadas em nível crustal profundo. Elas foram deformadas no estágio rúptil e depois no estágio profundo, no estágio dúctil. E existe o contrário. Existem estruturas dúcteis, certo? Que foram formadas no estágio dúctil e vieram para a superfície por erosão e aí elas são reativadas no estágio rúptil. Isso é muito comum. Okay? Justamente. E isso mais ou menos respondeu já, essa é até a 3 mesmo, que elas podem ser formadas ao mesmo tempo, né? Elas podem ser formadas ao mesmo tempo, caso ocorra onde? Na zona de transição, né? Rúptil-dúctil. E também podem ser formadas em tempos distintos, né? Onde elas podem ser formadas justamente lá, preferencialmente, em um contexto mais dúctil, né? E ela foi se modificando até alcançar a zona de transição dúctil-rúptil, né? Que pode ser marcada até por alguns tipos de estruturas, né? Que ocorre durante o seu erguimento, normalmente de materiais rochosos, então ele pode também ocorrer o contrário. Então, pode ocorrer tanto ao mesmo tempo, como e também em tempos distintos. Alguma coisa a acrescentar, professor, nessa? Não. Não? Bom. Então, quais os fatores que influenciam na deformação de um ou outro tipo de estrutura? Se eu perguntar a vocês, quais agora os fatores que vocês colocariam na cabeça de vocês para falar? Pressão, temperatura. Aí tem os outros dois. Quais são os outros dois? Que é os outros dois que eu falei bem no começo, deu exemplo até do livro. Composição da rocha e tempo, justamente. Tempo, falaram aí tempo. Pronto, então essas 4 questões aqui a gente fechou e respondeu elas bem bonitinho para que vocês conseguissem entender, tá certo? Então, gente, aqui, ó, falhas e dobras em escala de afloramento, né, nós temos a presença aqui de falhas e dobras ao mesmo tempo, né, na escala de afloramento. Então, vocês veem aí que a gente viu que aquela pergunta anterior lá que a gente fez sobre, aqui, ó, que elas poderiam coexistir, sim, elas podem coexistir, né? Nessa imagem de campo a gente bem vê aqui, né? Espera aí que eu peguei a imagem de campo aqui a gente pode bem ver, né? Que ele vem, ó, tipo aqui, tá dobrando, né? A gente vê que tem um comportamento um pouco dúctil aqui, né? Nessa região. Então a gente vê que estruturas rúpteis e dúcteis, sim, elas podem coexistir. Nesse aqui nós temos um exemplo de estruturas dúcteis e rúpteis juntas em escala de microscópio, né? Esse aqui são milonitos. O professor falou sobre os milonitos já, aquela hora, não foi, professor? Os milonitos normalmente também eles são formados em zonas de cisalhamento, são rochas de zonas de cisalhamento, tá certo? Os milonitos, eles têm aqui com cristais de quartzo, né, com a deformação dúctil, que eles ocorrem em escala de zona de cisalhamento, e feldspato na escala de deformação rúptil. O professor quer falar alguma coisa dessa imagem? Quero sim. Isso aí é um exemplo típico, tá certo? Isso é um exemplo típico. O feldspato, ele se forma a pressões e temperaturas maiores do que o quartzo, certo? Então, se você tem uma zona de falha com pressão e temperatura, essa pressão e temperatura, ela pode ser suficiente para derreter o quartzo, mas ela não é suficiente para derreter o feldspato. Então, quando 2 blocos começam a se mover um ao lado do outro, certo? 2 blocos se mover um ao lado do outro, a região que está no meio, certo? Se a temperatura é suficiente, ela pode derreter o quartzo, que vai estirar, você está vendo o quartzo estirado aí, mas ela não consegue fazer a mesma coisa com o feldspato. O feldspato continua inalterado, e aí ele vai ser quebrado. Então, as condições, isso é muito comum nos milonitos. Milonitos são rochas de falhas, zonas de cisalhamento, e você tem um mineral que se comporta de uma forma dúctil e outra de uma forma rúptil. Então, passando aqui para as pessoas, tem gente que na pressão, alguns rompem, outros aguentam, né? Tem gente que tem casca grossa, outros nem tanto. Alguns minerais, para se derreterem, para se comportarem de forma dúctil, é o caso da calcita, por exemplo, a calcita CaCl3. Ela é muito fácil, ela se forma até a pressão ambiente, pressão e temperatura ambiente. Esse mineral é muito fácil de derreter não, de se deformar de forma plástica. Enquanto que dúctil, enquanto que
o mineral, por exemplo, um feldspato, não. Tem que ter altas pressões e temperaturas. Tá bom? Ok, Jane. Tá aqui então para o próximo. Pronto, então a gente já falou bastante sobre isso, né? Que a transição dúctil-rúctil, ela depende desses fatores, né? Pressão, temperatura, composição das rochas, né? Voltando para o ponto 1, né, dessa pressão, essa pressão confinante, que muitas vezes a gente chama, né? Que ele vai se confinando sobre aquele tipo de rocha, né? Ela evita o rompimento da rocha, né? Então, com o aumento de pressão confinante, há um aumento de resistência da rocha também, né? Então, eu aumentei a pressão, aumentei a resistência daquela rocha também, né? Então, essa resistência, então, essa deformação, ela vai o quê? Se acumular ali até ela se romper, né? Então, até chegar no limite lá de ruptura, que a gente vai ver uns gráficos mais à frente sobre isso. Então, a gente tem a temperatura influenciando a composição das rochas, o tempo, né, como a gente já falou, a pressão de fluidos também nas rochas, né, em que a resistência da rocha, ela diminui, tá certo, com o aumento da pressão de fluidos. Então, se eu aumentei a pressão de fluidos ali, a resistência da rocha, ela vai diminuir, tá certo? E também com a porosidade e alguns outros fatores também que afetam. Aqui nessa imagem, vocês podem ver que a gente tem aqui, né, como se fosse um jarro, um jarro de mármore, alguma coisa desse tipo, né? Parece aqui. Então, a gente vê que ele está aqui não deformado, né? Logo ao lado, a gente vê o quê? Que é uma baixa pressão confinante, né? Então, consequentemente, eu estou todo fraturado, né? Ele está todo fraturado. Então, ele está aqui numa baixa pressão confinante, tá certo? Nesse próximo aqui, a gente vê aqui que ele está numa pressão confinante intermediária, né? Que a gente consegue ainda ver alguns fraturamentos aqui, e ele já começa a se deformar, né? A mudar a forma dele. O professor Sayá, acho que ele caiu. Mudar a forma dele. E nesse último aqui, a gente está formado em uma alta pressão confinante, né? Em que a gente aqui não observa nenhum fraturamento no vaso. Se vocês aumentarem a tela aí de vocês, deixa eu até puxar o zoom aqui. Aqui, pronto. Esse intermediário aqui a gente ainda consegue ver, tá vendo? Mas nesse aqui, ó, na alta pressão confinante, a gente só vê o quê? A deformação, né? A gente não vê nenhum fraturamento aí, nenhum tipo de ruptura, né? Então, aqui a gente vê nitidamente nesse jarro aí o comportamento, né? A diferença do comportamento dúctil para o comportamento rúctil. Gente, aqui é um gráfico, tá certo? Em que mostra justamente a diferença entre pressão e deformação dessa rocha, né? A gente tem aqui a deformação elástica, né? Ou seja, quando a gente tem uma liga, né? Aquelas ligas que a gente normalmente amarra dinheiro, ou liga de cabelo, que a mulher usa para amarrar o cabelo. Se a gente puxar, ela tende a retornar ao seu estado original, né? Quando a gente tira essa força que foi aplicada, ela volta ao estado original. É a mesma coisa que acontece aqui nesse limite de deformação elástica, né? Eu apliquei uma força ali, uma pressão ali, porém, quando ele retorna, né? Ele retorna ao seu estado original. Então, aqui eu tenho o meu limite elástico, né? Então, a partir daqui, a minha estrutura, né? O meu material, ele não retorna mais ao estado original. Ou seja, ele vai deformar, né? Ele vai começar a deformar. Então, aqui é justamente a deformação dúctil. Até ele atingir um ponto de deformação e pressão aplicada, que ele vai o quê? Não vai resistir e ele vai se fraturar. Que é justamente, eu chamo de, essa fratura aqui, normalmente eu chamo de ponto de ruptura, às vezes, sabe? Então, cada material, a depender da sua composição, né, ele vai ter o seu ponto de ruptura distinto, tá certo? Nesse aqui, nós temos comportamento dos falhamentos, né? Então, aqui nós temos como é que se comporta, né, a rocha, como é que é esse comportamento de falhamento. Normalmente, quando eu tenho aqui, ó, um falhamento rúctil, normalmente ele se falha assim, ó, a gente vê que já ocorre essa fratura, né? A gente vê juntas também. Juntas normalmente são formadas nesse limite também mais rúctil. Aqui, ó, a gente vê a forma, como é que se fraturam, né? Então, aqui esses desenhos, eles mostram como ocorre
esse fraturamento. E no regime mais dúctil, a gente vê que o fraturamento não ocorre, né, no dúctil. No dúctil ele faz o quê? Ele se deforma, né, ele dá um formato, ele vai se deformar com essa aplicação de temperatura. Ele vai sim, deixa eu aceitar aqui uma pessoa. Ele vai se deformar sim, mas depois quando ele atingir esse ponto de ruptura dele, tá certo? Do material. Nessa imagem aqui, pessoal, nós temos a crosta terrestre, né? A gente pergunta como é que ocorre a transição entre a deformação dúctil, rúptil, na crosta terrestre, né? Então, a gente tem aqui a crosta, nessa parte superior, né? E aqui a gente tem um manto, né? O manto. Então, a força aqui, que é a pressão aplicada, né? Ela cresce, né? Ela cresce exponencialmente com a profundidade, até ela atingir o quê? A zona de transição rúptil-dúctil, né? Da crosta. Então, depois dessa zona de transição, ela decresce, né? Ela vai decrescer exponencialmente com a profundidade, tá certo? Então, ela decresce. A mesma coisa, gente, acontece quando você chega no manto, né? Quando você chega no manto também, ali a pressão, ela vai aumentar, né? Com a profundidade, ela aumenta exponencialmente, você vê até que é bem, né, acentuado. Então, ela aumenta exponencialmente com a profundidade, até atingir também a zona de transição. Quando atingiu a zona de transição, ela vai começar a decrescer exponencialmente, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, gente, até aqui? Tá todo mundo tranquilo? Podem perguntar, viu? Eu acho que o professor saiu aqui, eu não sei se a internet dele caiu, não sei o que aconteceu. Eu saí e entrei de novo, Jane. Ah, caiu, eu tirei o imagem. som, porque eu estou aqui no LabSys, está tendo uma obra aqui do lado e estão batendo, então por isso que eu tirei o som. Estão quebrando a calçada aqui do lado de casa também. Então vamos lá, continuando. Gente, então aqui nesse slide nós temos a pressão e temperatura, né? Que elas são parâmetros mais importantes na determinação do tipo de formação. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, aqui, né, vocês verem aqui que nessa força, né, na pressão, que é no regime mais rúptil, né? A pressão, ela é dependente, né? A pressão aqui, então, em cima. E no limite mais plástico aqui, né, é dependente do quê? Da temperatura, né? Então, ou seja, na parte mais rúptil, superior, eu dependo de quê? Da pressão, né, da maior pressão, até atingir a zona de transição. Quando eu atinjo a minha zona de transição, eu vou depender de quem? Da minha temperatura, né? A maior parte de que eu vou depender ali é da minha temperatura, tá certo? Então, a minha deformação plástica vai ocorrer. Aí aqui mostra, né, na zona de transição, o que é que normalmente eu tenho? Cataclasitos ou milonitos, né? Também eu posso ter na região. Na mudança de forma aqui, né, que ocorre no meu limite mais dúctil, né, na minha parte mais dúctil, eu tenho xistos, gnáceos, né? E aqui eu tenho rochas sedimentares ricas em quartzo, né, normalmente também, que acontecem no meu limite mais raso, mais superior, ou seja, em temperaturas menores e em pressões menores também, tá certo? Acho que até aqui tá ok. O professor quer falar alguma coisa? Ou não? Tá ok. Posso dar prosseguimento, né? Pronto, gente, aqui a gente tem a variação do comportamento de calcários em função da pressão, tá certo? Então, aqui a gente vê que, ó, aqui é justamente a pressão aplicada, tá certo? No meu eixo vertical, e a deformação é aqui no meu eixo horizontal, certo? Então, aqui, eu tenho o quê? Uma maior pressão, né? Uma maior pressão aqui, ó, tem a maior pressão aqui. Então, consequentemente, aqui eu também tenho, ó, a deformação, e ela demora um pouco mais aqui, né, a se romper, né? Já quando a minha pressão é menor, eu vou fazer o quê? Eu vou me deformar de forma mais fácil, tá certo? Então, é o que acontece justamente com o comportamento do calcário, tá certo? Então, com o calcário, se ele tiver uma menor pressão aplicada sobre ele, normalmente ele vai se romper mais fácil. E se eu tiver uma maior pressão aplicada, normalmente ele vai o quê? Ele vai demorar mais a se romper, né?
ele vai ter uma deformação maior até ele se romper. O senhor quer falar alguma coisa sobre calcários? Não, né? Pronto. Então, aqui embaixo, nós temos aqui o calcário, né? Nós temos um exemplo. Aqui no regime mais rúptil, indo até o regime mais dúctil, né? Que aqui eu ocorro justamente a minha deformação, né? Eu não tenho nenhum fraturamento, mas sim a deformação, a mudança de forma do meu corpo. Nesse próximo aqui, nós temos a variação de pressão confinante, né? A 25 graus e 400 graus Celsius em calcários, tá certo? Então, aqui 25 graus Celsius e 400 graus Celsius aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui, que vocês podem ver nesse gráfico, vou começar pelo esse gráfico aqui, né? Uma deformação aqui, ó. Tem uma pressão menor, maior aqui. Então, a minha deformação também vai ser o quê? Maior. É do mesmo jeito, gente, a correlação que a gente já fez no outro. Aí aqui eu tenho uma temperatura, eu voltei aqui só para falar da temperatura, né? Como eu tenho uma temperatura maior aqui, né? Então, eu preciso de uma menor pressão aplicada, né? Para ele poder se deformar, né? Como eu tenho aqui uma menor temperatura, consequentemente, eu preciso de uma pressão maior a ser aplicada em cima para que eu tenha o quê? A deformação. Esqueci de falar isso e retornei. Aqui é a variação do comportamento de arenitos em função da temperatura, tá certo? Então, aqui nós temos, de novo, sempre vai levar em consideração pressão e deformação, né? Em que aqui eu tenho aqui, ó, temperatura de 600 graus Celsius, porém, com uma menor pressão aplicada, né? O meu ponto de ruptura, ele vai se deformar, meu ponto de ruptura vai ser lá, mas no final, né, maior do que esses outros com a menor temperatura. Mas por quê aqui, ó? Porque eu tenho uma maior temperatura, né? Então, eu tenho uma maior temperatura, consequentemente, eu tenho uma deformação maior até eu conseguir me romper, tá certo? Aqui é o efeito de variação da pressão de fluidos numa amostra com a pressão confinante a 70 MPa, que é de pressão, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, quando eu tenho a pressão de fluidos, se eu tenho uma pressão de fluido aqui maior, aqui aplicada, quanto maior, aqui eu tenho, chega aqui em certo limite e eu tenho a pressão de fluido, essa aqui, ó, ele vai se deformar de forma mais fácil, né? Ou seja, eu preciso também de uma pressão menor aplicada, porque eu tenho uma quantidade de fluidos ali, a resistência daquele material vai diminuir. Então, consequentemente, eu vou me deformar mais fácil, né? Então, eu preciso de uma pressão menor a ser aplicada ali, porque eu já tenho fluidos existentes dentro de mim, vamos dizer, eu estou me botando como se eu fosse a rocha, né? Dentro de mim, então, eu me fraturaria, eu me deformaria de uma forma mais rápida, porque eu tenho esses fluidos dentro de mim, tá certo? Então, por isso que aqui, ó, ele se deforma mais fácil, então eu preciso de uma pressão menor a ser aplicada também sobre essa rocha. Aqui, gente, é o comportamento de alguns minerais em relação à tensão e diferencial e à profundidade, tá certo? Aqui nós temos esse OL aqui, é a olivina, né? Olivina, ele se forma aqui, ó, uma pressão praticamente igual aos outros, porém, numa profundidade maior, né? As olivinas, elas se formam em profundidades. Então, nesse gráfico aqui, ele mostra mais ou menos o comportamento dos minerais. Quando vocês pegarem o slide, vocês podem ver na legenda, tipo granito. Aí vocês veem aqui, GR, né? Ó, granito aqui. O granito, ele tem o quê? Uma pressão menor do que o quartzo que está aqui no final, tá vendo? Do que o quartzo que está aqui do lado dele. Então, o granito, ele se forma uma pressão menor, tá vendo? Porém, a profundidade dos dois podem ser iguais, tá certo? Porém, a pressão que você tem que aplicar no quartzo para deformar é maior do que a pressão que você tem que aplicar no granito para deformar ele. Então, você faz a relação dessas duas colunas para você descobrir mais ou menos como é o comportamento dos minerais em relação à tensão e essa profundidade. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Nessa parte dos gráficos? Então, nesse próximo, nós temos o comportamento das rochas
em relação à tensão e diferencial e à profundidade, né? Então, você vê aqui, né, que os calcários, né, que é limestone em inglês, são os calcários, tá certo, gente? Os calcários, eles têm uma pressão aqui é a pressão, e uma profundidade, ou seja, uma temperatura menor. Eles se formam em profundidades menores, tá certo? Do que, vamos dizer, um feldspato, né, na crosta inferior. E as olivinas, que a gente viu até no slide anterior, elas são lá, uma profundidade maior, consequentemente, uma maior temperatura, né? A gente vê a morro, ou seja, elas estão embaixo da descontinuidade de morro, né, ali. Então, a gente vê que elas estão na maior temperatura e, consequentemente, também uma maior pressão confinante à temperatura, e elas vão se demorar um pouco mais a se fraturar, né? Ou seja, elas vão se deformar até chegar ao ponto de ruptura delas. Professor, você está no mudo. Deixa eu só completar esse slide aí. Aumenta, por favor, o gráfico aí, Jane, por favor. Aí. Qualquer pressão que cair à esquerda da linha, significa que a rocha não se deforma. Se ela cair em cima da linha ou à direita, a rocha se deforma. Então, notem bem, se eu tiver uma temperatura de 200 graus centígrados e uma pressão de 10 megapascals, o calcário não se deforma. Mas se eu aumentar essa pressão, essa temperatura para 400 graus centígrados, com a mesma pressão, o calcário já se deforma. Mas o quartzo não. O quartzo não se deforma. Então, é para vocês verem aí que na crosta, os calcários são mais suscetíveis à deformação dúctil, certo? A deformação dúctil. Isso é a deformação dúctil aí. O quartzo vem em seguida, depois os feldspatos, e um mineral que é formado na base da crosta e no manto superior, que é a olivina. Então, isso aí dá para mostrar a vocês que tem minerais que, se estiverem na superfície, não vão se deformar de forma dúctil fácil, como é a olivina e o feldspato. E tem minerais que, na superfície da crosta, se deformam com muita facilidade, que é o calcário. Se vocês tiverem que comprar um banheiro, uma mesa, e essa mesa for de calcário ou mármore, dá na mesma, esse que é formado de calcita, é muito mais fácil a pressão dobrar essa rocha do que dobrar, por exemplo, um granito. Certo? Do que dobrar um granito. O calcário é mais suscetível à pressão. Como os exemplos mais na frente, eu acho que a Jane vai mostrar, estão bem claros. Pode ir, Jane. Está faltando 5 minutos, Jane, para acabar a aula. Então, certo, eu vou adiantar aqui. Deixa já está acabando já. Deixa 2 minutos. Tá. Professor, rapidinho. Já está acabando. No caso, você falou da deformação do mármore, que, exemplo, minha avó tinha uma mesa, aí com muito peso em si no meio, ela dobrava, né? Pronto, aí o exemplo desse slide aí. Exatamente. O exemplo justamente desse slide agora. Aí ele mostra, né, como se fosse uma mesa, justamente, e você colocar peso ali em cima, depois de um tempo, ele até se deformou pelo seu próprio peso, né? Pelo próprio peso dele, a placa de mármore, ela se deformou aí nessa imagem. Ok. Tipo típico. Aqui, né, exemplos de deformação dúctil em função do tempo, né? Essas pessoas que usam, desses países de fora, né, que usam esses alargadores, né? Hilário queria colocar um, ele disse outro dia, mas ele desistiu, só para deixar um comportamento mais dúctil. Então, aqui você vê que as pessoas, né, eles usam e, consequentemente, aquilo ali, eles vão se deformando, né? Eles vão se adaptando àquilo ali que eles colocam no corpo deles, tá certo? Esse daí é o famoso boca de CD. Esse aqui é o comportamento do gelo em função do tempo, tá certo, pessoal? A gente tem um comportamento rúptil aqui, a gente vê todo quebrado, né, o gelo. E aqui o comportamento mais rúptil, em que a gente está sendo todo dobrado aqui, né? Todo dobrado, em que a gente vê o comportamento mais dúctil no gelo, certo? E agora, gente, eu vou finalizar. Eu não vou responder essas questões vão ficar para vocês responderem, tá certo? O que é o comportamento dúctil e rúptil, como esse comportamento se distribui na crosta
e que fatores afetam o comportamento dúctil e rúctil, tá certo? Perfeito. Então, Certo. Obrigado, Jane. Excelente aula. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. É o seguinte, nós vamos preparar uma lista de exercícios para vocês, vamos mandar para vocês, uma lista individual, e vocês vão devolver para a gente, isso vai contar como nota. Eu acho que isso vai ser muito mais efetivo do que a gente marcar uma variação com hora determinada. O objetivo aqui é que vocês aprendam, tá bom? Na próxima quinta-feira, pessoal, eu queria que a gente começasse a aula um pouquinho mais cedo, para a gente ir se acostumando, começar às 7h20, por favor. Eu vou tentar, aí sou eu que vou dar aula, eu vou tentar revisar 2 aulas ao mesmo tempo, tá bom? Se a gente não correr, a gente vai atrasar muito, se a gente começar do zero. Eu vou revisar 2 aulas ao mesmo tempo. Ok? E estejam preparados para tirar dúvida. O material dessas aulas já está no SIGA-A, já coloquei lá para vocês. eu vou colocar esse slide hoje, esse slide que eu passei hoje, eu vou colocar lá. Certo? E Jane vai começar a colocar os vídeos no YouTube de forma privada para vocês começarem a assistir a aula, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês. Se vocês tiverem qualquer problema, qualquer dúvida, vocês, por favor, me escrevam pelo SIGA-A, tá bem? E eu vou tentar, na medida do possível, atender, ok? Então, obrigado pela aula de hoje, ok? Nós vamos mandar um material escrito, vamos mandar um exercício e vamos deixar esse vídeo gravado. Ok? Então, pessoal, obrigado, então. Nós já estamos com o tempo aqui corrido. Então, quinta-feira, 7h20, por favor. Ok? Obrigado, pessoal.